Você sente vergonha de se tocar? Já se pegou querendo, mas bloqueando o próprio corpo, como se fosse errado? Muitos homens chegam aos 60, 70, até 80 anos carregando um peso que ninguém vê: o silêncio sobre o próprio prazer. Não é falta de desejo, é medo, é culpa. É o eco de frases antigas como isso é coisa de jovem, isso é sujo, nessa idade pra quê? Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Mas e se eu te dissesse que o que você faz ou evita fazer quando está sozinho pode afetar sua saúde física, sua mente, sua próstata e até sua autoestima? Você cresceu sem poder falar sobre isso. E agora talvez ainda se cale. Mas o seu corpo continua aqui, vivendo, sentindo, pedindo atenção. Hoje a gente vai falar sobre masturbação madura, com respeito, consciência e com coragem. Porque ignorar esse tema pode custar muito mais do que você imagina. E mais importante, aprender sobre isso com consciência e liberdade pode mudar a forma como você vive seu próprio corpo e sua própria história. Desde cedo, muitos homens aprendem que sentir desejo é natural, mas falar sobre isso não. A masturbação, especialmente na velhice, virou um daqueles assuntos varridos para debaixo do tapete. Ninguém explica, ninguém orienta. Só se ouve: esquece isso, já passou da idade, não precisa mais disso. O problema é que esse silêncio vira culpa, e a culpa vira medo. Medo de estar fazendo algo errado, de estar viciado, de estar prejudicando a próstata. Ou pior ainda, medo de estar sozinho demais, e isso significar fracasso. A sociedade trata o prazer íntimo como se fosse um privilégio da juventude, como se o desejo tivesse data de validade, como se depois dos 60 o corpo virasse apenas uma máquina de manutenção, tomar remédio, medir pressão, fazer exame, mas e o toque, e o sentir, e o querer? Para muitas mulheres maduras o tabu é ainda mais profundo. Elas foram educadas para cuidar dos outros, não de si mesmas. Falar de prazer então soa como egoísmo. Buscar prazer sozinha, pior ainda, soa como indecência. Esse conjunto de crenças molda o que você sente ou não sente em relação ao seu corpo hoje. Por isso, entender o porquê desse tabu é o primeiro passo para se libertar dele. Você não está errado por ter vontade. Você está vivo. E viver também é sentir. Mas então surge a pergunta que muitos evitam: faz bem ou faz mal? Afinal, o que a ciência realmente diz sobre a masturbação depois dos 60? Agora que entendemos como o silêncio e a vergonha moldam nossa percepção sobre o prazer, é hora de olhar para os fatos. E não apenas para as crenças ou mitos que fomos alimentados a vida toda. A ciência nunca disse que a masturbação é errada aos 60 anos. Pelo contrário, ela só tem a contribuir para o bem-estar físico e emocional. Mas é claro, isso precisa ser dito de forma clara e com base em dados confiáveis. Estudos médicos revelam que a masturbação regular tem uma série de benefícios para a saúde masculina na terceira idade. Primeiro, é importante saber que a próstata, ao contrário do que muita gente pensa, não se acaba com a idade. Ela só precisa de cuidados específicos. A masturbação é uma forma natural de manter a próstata ativa, prevenindo condições como a hiperplasia prostática benigna, APP, que afeta milhões de homens mais velhos. E o que acontece quando você se abstém? A falta de estímulo pode favorecer o acúmulo de secreções na próstata, o que pode levar à inflamação. Não se trata de um mito ou uma invenção da medicina popular, é ciência. Ao ejacular com frequência, o corpo mantém a próstata mais saudável, funcionando como uma limpeza natural. Outro benefício importante é a regulação hormonal. A testosterona, o hormônio-chave para a libido masculina, tende a diminuir com a idade, o que pode afetar o desejo e a função sexual. Mas a masturbação ajuda a manter a produção de testosterona estável, equilibrando os níveis hormonais de forma mais natural e sem a necessidade de intervenções invasivas. Além disso, o prazer está intimamente ligado à saúde mental. A masturbação libera substâncias químicas como a dopamina e a oxitocina, que são associadas ao bem-estar, à sensação de prazer e ao alívio de estresse. E quem não precisa disso, não é mesmo? O estresse crônico, aliado à ansiedade e à frustração sexual, pode ser um grande inimigo da saúde. Portanto, praticar a masturbação de forma consciente e sem culpa pode ser um anti-estresse natural, especialmente para aqueles que enfrentam os desafios da velhice. E o mais interessante, não há sinais de que a masturbação prejudique a saúde cardiovascular ou o desempenho físico. Pelo contrário, a estimulação sexual tem sido associada a uma melhoria na circulação sanguínea e no fortalecimento do sistema imunológico.
A ideia de que o prazer íntimo na maturidade está atrelado a problemas de saúde é, na verdade, um mito. Então, o que isso tudo quer dizer? Que o seu corpo, mesmo após os 60, continua sendo um terreno fértil para prazer e vitalidade. A masturbação não só é natural, como também pode ser um dos pilares para manter a sua saúde em dia, tanto no aspecto físico quanto emocional. Agora que você entende os benefícios médicos e psicológicos, fica a pergunta: qual é o impacto da masturbação na função erétil e no desejo sexual depois dos 60? Agora que você já sabe como a masturbação pode ser benéfica para a sua saúde física e emocional, é hora de enfrentar os mitos que ainda circulam por aí e que acabam moldando a forma como muitos de nós nos sentimos sobre o prazer. Mito 1. Masturbação causa impotência. Este é um dos mitos mais persistentes. Muitos homens, ao envelhecerem, se preocupam com o impacto da masturbação na sua função erétil. Será que me masturbar com frequência vai me deixar impotente? Será que isso vai diminuir minha capacidade de ter ereções reais com uma parceira? A resposta, com base em vários estudos, é clara: não. Na realidade, a masturbação ajuda a manter a circulação sanguínea saudável, algo essencial para a função erétil. O que pode prejudicar a função sexual, em muitos casos, não é a masturbação em si, mas a falta de atividade sexual em geral. Ficar sem estímulos pode reduzir a função erétil, e não o contrário. Mito 2. Depois dos 60, não faz mais sentido se masturbar. Outro mito muito comum é a ideia de que depois de certa idade, o desejo desaparece, assim como a necessidade de masturbação. Acontece que o desejo não segue um cronograma fixo. A libido pode diminuir, mas não desaparece. A diferença está no tipo de desejo. Ele se torna mais introspectivo, emocional, e a busca pelo prazer pode ser mais lenta, mas não menos intensa. A masturbação não se trata de resolver um problema sexual, mas de manter a conexão com o próprio corpo e a autonomia íntima. Mito 3. Quem se masturba é porque está sozinho ou com dificuldades sexuais. Outro mito cruel que permeia a mente de muitos homens é que masturbar-se é sinal de falha. A verdade? Masturbação é uma prática saudável e normal para todos, em qualquer idade. Muitos homens e mulheres maduras se masturbam por prazer, relaxamento ou simplesmente por não estarem em um relacionamento sexual ativo no momento. Isso não faz de você alguém defeituoso ou sozinho. Faz de você alguém que sabe o que seu corpo precisa. Agora que você sabe a verdade, fica a pergunta: quais são os reais benefícios da masturbação para o corpo e a mente na maturidade? David, 68 anos, sempre considerou a masturbação algo do passado. Quando jovem, fazia parte de sua rotina, mas à medida que envelhecia, ele começou a associar o ato à juventude. Sentia que não era mais necessário, que o corpo já não respondia como antes e que o desejo havia desaparecido com o tempo. O que ele não sabia era que, ao se afastar dessa prática, ele estava negligenciando a saúde do próprio corpo. Quando começou a sentir desconforto na região pélvica e outros sintomas de problemas prostáticos, David não sabia a quem recorrer. Depois de alguns meses de sofrimento, ele procurou um urologista. O médico, após realizar alguns exames, fez uma pergunta simples, mas que pegou David de surpresa. Você ejacula com frequência? David ficou em silêncio. A resposta era clara, mas ele nunca havia associado a masturbação à sua saúde prostática. O médico explicou que a ejaculação regular ajuda a limpar a próstata, prevenindo problemas como a hiperplasia prostática benigna, HPB, que era exatamente o que estava afetando David. Foi então que ele começou a mudar sua perspectiva sobre o prazer e o corpo. Ele não estava mais se tocando por necessidade ou por prazer físico imediato. Ele estava fazendo isso porque entendia que o autocuidado íntimo era fundamental para a sua saúde. David passou a incorporar a masturbação na sua rotina, não como uma forma de buscar prazer imediato, mas como uma forma de manter sua saúde, combater o estresse e melhorar sua autoestima. Com o tempo, ele descobriu uma nova maneira de se conectar com seu corpo e passou a se sentir mais energizado e equilibrado. Não é só sobre prazer físico, é sobre entender e cuidar do próprio corpo, ele me disse com um sorriso de alívio. Agora que você viu como o simples ato de se tocar pode ter um impacto direto na saúde, vamos explorar os benefícios profundos da masturbação consciente e saudável para o homem maduro. Melhora na função prostática. Como vimos na história de David, a masturbação pode ser um aliado importante na prevenção de problemas prostáticos.
A ejaculação regular ajuda a limpar a próstata, prevenindo o acúmulo de secreções e reduzindo o risco de inflamações. Em termos simples, a prática ajuda a manter a saúde da sua próstata, o que é essencial para prevenir condições como a hiperplasia prostática benigna, APB, que afeta a maioria dos homens mais velhos. Parece simples, mas faz toda a diferença. 2. Controle hormonal e libido. À medida que envelhecemos, a testosterona, o hormônio-chave da libido masculina, tende a diminuir. Essa queda pode afetar o desejo e a função sexual. Mas o que muitos não sabem é que a masturbação pode ser uma maneira de estimular a produção de testosterona. Embora ela não possa substituir tratamentos médicos para níveis muito baixos de testosterona, ela ajuda a manter os níveis estáveis e equilibrados. Além disso, a masturbação ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando substâncias químicas como a dopamina e a oxitocina, que proporcionam sensações de prazer e relaxamento. É uma liberação natural de hormônios, que ajuda a manter a energia, o prazer e até o bem-estar emocional. 3. Alívio do estresse e da ansiedade. Na maturidade, é comum enfrentar uma série de desafios emocionais, desde o estresse cotidiano até questões relacionadas ao envelhecimento. A masturbação, quando realizada de forma consciente, pode ser uma excelente maneira de reduzir esses níveis de estresse. A liberação de endorfinas, que são os hormônios da felicidade, proporciona um alívio imediato da tensão. Além disso, a prática pode ajudar a melhorar o sono, já que a oxitocina liberada após o orgasmo promove uma sensação de relaxamento profundo, permitindo que você durma melhor e acorde com mais disposição. 4. Melhora da autoestima e do autoconhecimento. Uma das maiores vantagens da masturbação consciente, especialmente após os 60, é a reconexão com o próprio corpo. Com o tempo, muitos homens perdem a familiaridade com o prazer pessoal, seja por vergonha, cansaço ou por acharem que já não têm o mesmo desempenho. Praticar a masturbação de maneira relaxada e focada no prazer, sem pressa ou ansiedade, pode ajudá-lo a entender melhor seus limites e suas preferências. Essa prática é, na verdade, uma forma de autocuidado emocional. Quando você começa a se reconectar com o prazer, você também se reconecta com a autoestima e a sensação de controle sobre o próprio corpo. Isso é essencial para manter a confiança tanto em si mesmo quanto nas relações com os outros. 5. Fortalecimento da intimidade com ou sem parceiro. Embora muitas vezes seja vista como uma prática individual, a masturbação também pode ajudar a melhorar a intimidade com o parceiro. Quando você se conhece melhor, fica mais fácil expressar suas necessidades e desejos, tornando o relacionamento sexual mais prazeroso e íntimo. Além disso, ao se tocar, você aprende a apreciar as sensações de prazer de maneira mais profunda e consciente, que pode aumentar a qualidade da experiência sexual com o parceiro. Mesmo que não esteja em um relacionamento, a masturbação oferece um sentimento de intimidade consigo mesmo, proporcionando liberdade para explorar o próprio corpo sem pressões externas. Agora que discutimos os benefícios da masturbação para a saúde, é hora de falar sobre como praticá-la de forma consciente e respeitosa com o seu corpo. A masturbação não precisa ser algo feito apressadamente ou com vergonha. Ela pode se tornar um ato de autocuidado e conexão profunda consigo mesmo. Prepare o ambiente. Primeiro, a masturbação consciente começa com o ambiente. Escolha um local tranquilo e confortável, onde você se sinta relaxado e seguro. O ambiente pode influenciar muito na qualidade da experiência. Isso não significa criar um cenário de luxo, mas apenas garantir que o espaço seja livre de distrações e represente um momento de intimidade consigo mesmo. A iluminação suave, a música tranquila ou até mesmo o silêncio completo podem ajudar a criar um espaço acolhedor e propício ao prazer. O objetivo aqui é sentir-se bem, sem pressa ou pressões externas. 2. Escute seu corpo. A masturbação consciente vai além da busca por um prazer rápido. Trata-se de prestar atenção em cada sensação que seu corpo proporciona. Comece devagar, sem pressa de alcançar o clímax. Explore as diferentes áreas do seu corpo, tocando e se conectando com as sensações que surgem. Isso ajuda a restaurar a sensibilidade e a intimidade consigo mesmo, além de ser uma ótima maneira de reconectar-se com o que seu corpo precisa. Preste atenção no ritmo e nas áreas que mais te agradam. Não tenha medo de explorar as diferentes formas de prazer e de se sentir mais à vontade com as suas necessidades. 3. Técnicas de respiração e relaxamento.
Um aspecto importante da masturbação consciente é o controle da respiração. Respire profundamente e lentamente durante todo o processo, ajudando seu corpo a se relaxar e aumentar o prazer. Técnicas de respiração também ajudam a diminuir a ansiedade e o estresse, permitindo que você se concentre plenamente no momento presente. Inspire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Isso cria uma sensação de tranquilidade e também intensifica a sensação de prazer, já que o corpo se mantém relaxado e receptivo. 4. Aceite seus limites e celebre seu corpo. Quando nos aproximamos da maturidade, o corpo naturalmente passa por mudanças, e isso inclui a sensibilidade e a força da ereção. Aceitar esses limites com respeito é fundamental para uma prática saudável. Não se compare a imagens de juventude ou de outros homens. O prazer na maturidade é diferente, mas isso não significa que é inferior. A masturbação madura deve ser vista como uma maneira de celebrar a experiência de estar vivo, sentindo prazer e conexão com seu corpo. Ao respeitar os seus limites, você acaba criando um relacionamento mais saudável e amoroso com seu próprio corpo, o que traz uma sensação de autonomia e confiança. 5. Incorpore a rotina. Incorporar a masturbação consciente à sua rotina não precisa ser uma prática diária, mas pode ser uma parte importante de sua vida íntima. Alguns homens podem achar benéfico praticar uma vez por semana, enquanto outros podem optar por mais ou menos frequência, dependendo da necessidade do corpo e do desejo. O importante é fazer isso quando se sentir confortável e sem pressões externas. Com o tempo, você vai perceber que a masturbação se torna um ato de cuidado pessoal, algo natural e positivo para o corpo, mente e espírito. Muitas pessoas associam a masturbação apenas ao prazer individual, mas ela também tem um impacto profundo nos relacionamentos íntimos, seja com um parceiro fixo ou em novas relações. Para muitos homens maduros, entender como isso pode melhorar a vida sexual e afetiva é fundamental, especialmente porque a intimidade muitas vezes se vê afetada pelas mudanças naturais que o corpo passa com o tempo. 1. A masturbação como forma de autoconhecimento sexual. Antes de falarmos sobre o impacto nos relacionamentos, é importante ressaltar que a masturbação, quando praticada de forma consciente, é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Ao explorar o corpo e as preferências sexuais sozinho, você adquire uma maior compreensão do que te dá prazer. Esse conhecimento não é apenas para o prazer individual, mas também para enriquecer a experiência sexual compartilhada com um parceiro. Você começa a entender melhor o ritmo, as zonas erógenas e as técnicas que mais lhe agradam. Isso, por sua vez, pode ser compartilhado de maneira aberta com a parceira, criando um diálogo sobre desejos e expectativas. O resultado é uma intimidade mais profunda e uma experiência sexual mais satisfatória para ambos. 2. Reduzindo o estresse e a pressão no relacionamento. Quando se chega à maturidade, a pressão para desempenhar pode ser intensa, especialmente quando há dificuldades em manter ereções ou quando o desejo diminui. Isso pode gerar ansiedade e estresse, afetando diretamente a intimidade com o parceiro. A masturbação consciente, no entanto, pode ser uma forma de aliviar essa pressão. Em vez de se preocupar com o desempenho em um relacionamento sexual, a masturbação pode se tornar uma maneira de aliviar a tensão, reduzir a ansiedade e melhorar o humor. Isso cria um espaço para que o sexo com o parceiro se torne mais prazeroso e espontâneo, sem as expectativas de sempre ter que agradar de uma maneira específica. A masturbação aqui atua como um alívio emocional, permitindo que o casal se reconecte sem pressões externas. 3. Fomentando a comunicação sobre sexo. A masturbação também abre portas para conversas mais honestas e abertas sobre sexualidade. Para muitos casais, esse é um tema difícil de abordar, especialmente na maturidade, quando o corpo já não responde como antes. No entanto, ao se permitir falar sobre o prazer pessoal, os homens podem se sentir mais à vontade para discutir suas necessidades e inseguranças com a parceira. Esse diálogo cria um ambiente de compreensão mútua, onde ambos podem explorar juntos novas formas de prazer, seja com a masturbação ou no sexo. Para muitos, isso fortalece o vínculo afetivo e ajuda a reconstruir a intimidade que pode se perder com a idade. 4. Para aqueles que estão sozinhos, a masturbação mantém a conexão com o prazer. Para homens que estão vivendo sozinhos ou em relacionamentos em que o sexo não é mais uma prioridade, a masturbação madura se torna uma maneira de manter viva a conexão com o prazer sexual.
Ela pode oferecer uma sensação de independência e controle, além de ser um ato de autocuidado que melhora a qualidade de vida sexual, mesmo sem um parceiro. Com isso, o homem se sente mais digno e pleno, pois sabe que seu prazer não depende de ninguém, e isso reforça a autoconfiança. Agora, quero convidar você a refletir sobre o que aprendeu aqui. Como você pode aplicar esses princípios para melhorar sua vida sexual e emocional? Quais mudanças pequenas e significativas você pode fazer na sua rotina para cuidar melhor de sua saúde sexual? Se você tem alguma dúvida ou gostaria de saber mais sobre o tema, deixe seu comentário abaixo. O que você gostaria de entender melhor sobre masturbação, próstata ou a sexualidade madura? Estamos aqui para ajudar e desmistificar esses assuntos, sempre com respeito e base científica. Lembre-se, este canal é seu. Aqui não há tabus. Vamos continuar essa conversa. Juntos, podemos superar a vergonha e viver com mais prazer e dignidade.